E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje nós vamos continuar a nossa série O que esperar da natação e hoje nós vamos falar sobre ossos e articulações. Já falamos sobre músculos, né? Vamos falar sobre ossos e articulações. Bem, falar sobre ossos e articulações a gente tem que se referir necessariamente ao fato de que a natação é uma modalidade praticamente sem impacto. E mais do que sem impacto, ela é uma modalidade feita em condições onde o nadador não enfrenta sequer a ação da gravidade. Isso se de um lado praticamente não dá possibilidade de traumas ósseos, fraturas, coisas do gênero, assim que outras modalidades provocam muitas vezes. Por outro lado, a natação não é uma modalidade que favorece fixação de cálcio nos ossos. A natação não é uma boa articulação para isso. Então, as pessoas que estão atrás de prevenção da osteopenia e da osteoporose, aquela perda de minerais, principalmente cálcio, dos ossos, a osteopenia é uma fase precursora da osteoporose, né? Se a pessoa está atrás de prevenir essas afecções típicas da idade, típicas de mulheres que fizeram esterectomia parcial ou radical, a natação não é uma boa modalidade para isso. As modalidades melhores são caminhada, musculação, na parte da ginástica o step, a parte de subir e descer degraus são boas porque tem impacto, ela vai contra a ação da gravidade e isso tudo é muito importante. É incrível, eu já li alguns artigos impressionantes. Os astronautas, por exemplo, que ficam muito tempo no espaço, sofrem muita perda de cálcio nos ossos, muita. A principal ação da falta de gravidade é essa. É incrível, eles vêm para a Terra, esses astronautas que ficam quase um ano no espaço, eles perdem muito cálcio nos ossos. Então a natação não é uma modalidade boa para isso. Ela não é. Então é preciso que o aluno leve em conta outras modalidades se ele quiser fazer esse tipo de prevenção. Agora, eu achei um estudo científico de 2010 que, por outro lado, diz o seguinte: para indivíduos que já têm osteoporose instalada, a natação tem sim uma ação de manutenção daquelas pequenas hastezinhas internas dos ossos, chamadas trabéculas, né? A natação ela consegue manter o número de trabéculas e o seu tamanho, a sua espessura, já depois da osteoporose instalada. O que faz um certo sentido até, porque enquanto você está prevenindo, a natação não é a melhor modalidade, mas depois que você está com a osteoporose instalada, o indivíduo que tem osteoporose não pode fazer atividades de impacto, né? Não pode. Ele vai ter fraturas espontâneas. Isso que vai acabar acontecendo, principalmente aquela de colo de fêmur, famosa do colo de fêmur, que leva o indivíduo para cirurgia mesmo, para aquela substituição, colocar aquela prótese de colo de fêmur mesmo. Então ele tem que fazer. Então, se a natação para os ossos não é benéfica na prevenção da osteopenia e da osteoporose numa fase mais inicial, ao contrário, na osteoporose instalada já numa fase adiantada, a natação pode sim ajudar a manter essa arquitetura interna dos ossos, como os médicos costumam chamar. Ok? Já com relação às articulações, essas características todas da modalidade, ao contrário, são muito boas no que diz respeito a articulações, principalmente articulações de membros inferiores e as articulações intervertebrais da coluna vertebral. O fato da natação ser uma modalidade sem ação da gravidade e sem impacto é muito benéfica. As pessoas que têm artrose é aquela degeneração, principalmente das cartilagens articulares, dos ossos de várias articulações, principalmente joelho, coxo femoral, mas a artrose é uma degeneração também de outras estruturas articulares, mas principalmente da cartilagem articular, né? Para essas pessoas a natação é muito benéfica, porque alivia a dor, alivia a natação, ela tira o peso de todas as articulações, tira o peso dos discos intervertebrais. Isso alivia muito para quem tem todo tipo de problema nessas articulações, na coluna, bico de papagaio, protrusão de disco, hérnias de disco instaladas que não
que não há indicação de cirurgia. Tratamento pós-cirúrgico de hérnias de disco, eu já tive um aluno que teve uma hérnia de disco feia num acidente doméstico e depois ele precisou fazer atividade e só podia fazer natação, só podia fazer isso. Então a natação é muito benéfica para isso. Existem certas restrições em alguns casos, né? Principalmente alunos que têm dores nas costas por conta de compressão daqueles plexos nervosos que saem da coluna, né? Existem certas restrições. Os médicos costumam fazer muita restrição com relação ao lado borboleta, por causa da mobilidade muito grande que exige da coluna. Nem sempre a musculatura paravertebral está fortalecida o suficiente para manter de maneira segura essa mobilidade articular das vértebras, né, em si, entre uma vértebra e outra. Mas de forma geral, o nado borboleta não é bem indicado para isso. E eu, quando falei sobre o nado peito, falei também que o nado peito não é um nado inócuo, não. O nado peito é um nado problemático, porque a propulsão muito concentrada nas pernas, o nadador ele progride para frente às custas de que a sua cintura pélvica empurre o nadador para frente. Então, em cada pernada que o nadador de peito faz, existe uma compressão da coluna, né? A tendência é haver uma compressão dos discos intervertebrais e, portanto, a piora da dor em alguns casos. Então, o nado peito também precisa ser dado com muita parcimônia e os médicos são praticamente unânimes em dizer, olha, vai de acordo com a sintomatologia. Se o paciente está bem, segue com o trabalho. Deu dor, piorou a dor, aconteceu qualquer coisa, para. Então, principalmente os nados alternados são muito bons. Então, os nados alternados, crawl e costas, ainda que exijam aquela rotação lateral para o trabalho de ombro, do costas e a respiração do lado crawl, os nados alternados são especialmente recomendados para quem tem problemas de articulações. Então, as articulações são muito beneficiadas nesse caso. É claro que em todos esses casos que eu disse, tanto no caso dos ossos como das articulações, eu estou falando que a natação tem esses efeitos, mas é importante deixar claro que a natação é sempre coadjuvante de um tratamento todo que precisa ser dado, né? Tanto no caso da osteopenia, da osteoporose, como no caso do tratamento das artroses, o indivíduo tem que fazer um tratamento médico que inclui muitas vezes cirurgia, inclui suplementação de cálcio, inclui fisioterapia, inclui uma série de outras coisas. A natação entra como coadjuvante. A natação não é uma panaceia que vai resolver tudo para o sujeito e tirar a dor como se tirasse com a mão e coisas do gênero assim. Tem gente que costuma supervalorizar o efeito da natação nisso e depois se decepciona um pouco, se frustra, né? Nós, profissionais de natação, podemos gostar da natação, podemos defendê-la como modalidade esportiva, mas temos que ser honestos nisso e deixar claro que a natação ela é coadjuvante nesse tratamento todo, seja na parte dos problemas ligados mais aos ossos, principalmente os ossos longos, quando a gente fala de osteopenia e osteoporose, né? Mas com relação às articulações também, a natação ela é coadjuvante, ela é parte de todo um tratamento, de toda uma atenção que precisa ser dado a esses tecidos. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar nessa nossa série, o que esperar da natação, né? Se você gostou mesmo, diga para os seus amigos, dá um joinha aqui e não deixa de visitar o meu site, o www.universoef.com.br. Tá bom? Tchau!